de infraestrutura, as limitações financeiras, que é de quase todo o Brasil, e principalmente atual que nós temos, né? Mas é um grupo que tem alcançado seus objetivos. E diante disso, né, para comemorar esse aniversário, nada mais no momento que eu considero um grande pesquisador aí do Brasil na área de solo, que é maranhense, então já é um ganho muito grande para nós aqui que estamos no Maranhão. Cara, um baixadeiro, né? Então é cara que já nasceu com os solos aí nas veias e que carrega isso dentro da formação acadêmica, dentro das publicações, dentro dos o Ian, que é o representante do centro acadêmico, a quem eu agradeço nesse momento, e também é membro do GPEP, e a Vitória vão dar prosseguimento ao evento, te apresentando um pouco mais, aí depois você experiências e apresenta aí a nossa palestra, que todos estamos ansiosos para ouvir. Ian. Boa noite a todos, aos participantes, aos professores Marcelino, nosso coordenador do GPEP, e também ao professor César Costa Campos. É uma imensa alegria para mim, enquanto representante do CA, estar aqui nesse momento, participando desse maravilhoso webinário. E só fazer uma apresentação rápida do professor Milton César Costa Campos. É o professor possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Agronomia e Ciência do Solo pela Universidade Estadual Paulista, doutorado em Agronomia, Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e pós-doutorado em Engenharia de Água e Solo pela Universidade Estadual de Campinas. É professor associado 2 do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, foi professor do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, coordenador do curso de Engenharia Ambiental, diretor do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, foi diretor do Núcleo Regional Amazônia Ocidental da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, membro titular da Comissão de Gênese e Morfologia do Solo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, dá 33 artigos em periódicos especializados, 8 capítulos de livros e 203 resumos em anais de eventos. Atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa da CNPq nível 2 em agronomia, editor assistente da Revista Brasileira de Ciência do Solo, coordenador da Comissão de Levantamento e Classificação do Solo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, vice-diretor da Divisão 1 Solo no Espaço e no Tempo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, orienta no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Agronomia Tropical da Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: gênese e morfologia do solo, mineralogia do solo e relação solo-paisagem. Esse é o grande currículo do professor. Agora eu passo a palavra para o professor Marcelino. Obrigado. Seu microfone está desligado, professor Marcelino. Não. Então, assim, é um currículo grande e, na verdade, revela a experiência que o professor Milton tem já com ciência do solo, principalmente na área de gênese, que, assim, a gente tem o prazer de trazê-lo, né, para esse momento de comemoração e mostrar que a ciência do solo no Brasil, especialmente no Maranhão, precisa de pessoas como o professor Milton e precisa, dentro daqueles que estão nos ouvindo, de pesquisa e de um envolvimento maior com essa área, que é uma área muito interessante, é uma área extremamente necessária. Os estados brasileiros, com ênfase ao Maranhão, que é um estado que depende
do solo, ainda diretamente, a economia é diretamente envolvida, mas conhece pouco, né, esse bem natural que nós chamamos de recurso, né, quando falamos de usos. Então, é um recurso que é pouco conhecido e que, infelizmente, as pessoas que têm explorado esses recursos no Maranhão, conquistado, retirado a riqueza dele, a maioria não é maranhense. A maioria traz pesquisadores de fora, né, e acaba se utilizando de um solo que a população considera pobre, que não produz, e acaba, né, se apropriando desse recurso e conseguindo riquezas aí com aquilo que a gente tem de melhor, né, que é a nossa natureza no Maranhão. Então, professor, sem mais delongas, a palavra está com você, e para nós, o GPEP, é uma honra recebê-lo. Boa noite a todos. Antes de projetar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer ao Marcelino e a sua equipe, dizer que é uma grande satisfação esse link que a gente pode ter a partir de hoje, na verdade, desde o ano passado, no sentido de trocar algumas figurinhas, aprender algumas coisas com vocês, ensinar, né, se for o caso, mas dizer que a ciência ela é algo complexa, mas ela é feita por gente simples, gente como nós. Então, nós fazemos ciência à medida que a gente se dispõe a estudar um objeto, e no caso esse objeto é o solo. Marcelino é na seguinte posição, na seguinte questão, quando ele fala, por exemplo, de pessoas que vêm de fora explorar o nosso recurso. Eu vivi essa experiência em um outro estado, que é o Amazonas, e nesse sentido assim, poxa, será que é justo vir um sujeito de um outro estado para estudar o nosso objeto e nós estamos aqui? E eu, enquanto professor da Universidade Federal do Amazonas, então eu preciso usar esse recurso natural, esse laboratório natural, que é a Amazônia, naquela ocasião, e começar eu mesmo a gerar o conhecimento. Uma colega falou para mim, não, Milton, mas eu não penso a ciência como essa ideia de territorialidade. Eu falei, eu concordo contigo. Porém, a ideia que nós temos de estado mais periférico é de que sempre vem alguém para impulsionar o que nós podemos fazer, no sentido de colônia, capital colônia. E isso sempre foi algo que me incomodou. Então, eu quero ser grande mesmo morando na periferia, no estado periférico. Quando eu falo periférico, está na extremidade e que tem menos recursos, por exemplo, que São Paulo, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou outros. Então, essa ideia de colônia a capital sempre me incomodou. Então, nós podemos fazer uma pesquisa tão boa, com grande qualidade, mesmo estando em estado mais periférico, no Amazonas, o Maranhão, a Paraíba, os estados assim, que têm recursos a serem explorados e que vê outras pessoas de fora e a gente fica como coadjuvante no processo de construção, no processo de conhecer. Tá? Mas o objetivo da palestra hoje não é esse, discutir essas políticas, que eu acho que a gente pode até marcar um momento, eu gostaria, inclusive, de pensar nisso junto com todos vocês, que isso que é algo que me incomoda. Tá? Hoje nós vamos tratar de uma temática, como eu falei para o Marcelino na época, que eu teria que tratar de um tema que para mim era mais fácil. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? A apresentação ou não? A apresentação ainda não. Ainda não, deixa eu colocar para apresentar aqui. Agora sim. Tá dando para ver aí certinho? Beleza. Então, eu gostaria de parabenizar, né, o grupo de pesquisa em pedologia e edafologia da Universidade Federal do Maranhão, em nome do professor Marcelino, cumprimentar todos aqueles que estão aí participando dessa palestra, que vai iniciar agora, e aqueles que não fazem parte do grupo, tem alunos de outros estados que estão que se comprometeram ou estão presentes nessa palestra, porque eu divulguei para falar um pouco sobre geologia e gênese dos solos amazônicos. Quando o Marcelino me propôs essa palestra, eu falei, olha, eu estou no processo de mudança de estado, estou bastante atarefado.
se tu topar, eu posso apresentar algo daquilo que eu já conheço, que eu já tenho mais ou menos pronto, vou fazer pequenas adequações, e a partir de então a gente faz uma exposição aí em torno de 40 minutos, 50 minutos. Então, topou. Então, a palestra que eu vou apresentar hoje, ela é uma palestra que já tinha feito há algum tempo, fiz algumas modificações, e aí eu vou reproduzir essa palestra nesse momento. Tá? Então, ela é intitulada de Geologia e Gênese dos Solos Amazônicos. Então, a ideia, na verdade, é a gente ter um olhar para a gênese e para a geologia, e, consequentemente, dos solos, para a parte da Amazônia. Então, pegando especialmente o que nós chamamos de Amazônia Ocidental, os estados de Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas. Então, são 4 estados que compõem a Amazônia Ocidental. Estão mais ao ocidente da Amazônia no todo. Para que a gente possa entender geologia e gênese, a gente precisa resgatar alguns conceitos importantes. Esses conceitos fazem parte daquilo que foi introdutório ou estabelecido por Vasilij Dokuchaev, que foi um russo que viveu entre 1846 e 1900, estabeleceu os conceitos da pedologia. E esses conceitos iniciais, eles partem de uma formulação, de uma equação, né? E essa equação estabelecida por por Dokuchaev, ela era formada, o solo era formado por função do tempo, material de origem, relevo, clima, relevo e clima, e organismos. Então, esses 5 fatores, eles propiciavam a formação desse substrato, né, ou dessa camada superficial que nós chamamos de solo. Então, a ideia é a gente caracterizar, sob o ponto de vista da gênese, aquilo que nós temos na Amazônia e como esses componentes estabelecidos por por Dokuchaev e depois validados, equacionados por Hanziene, que é um suíço radicado na Califórnia, Estados Unidos, entre 1899 e 1992. Então, tomando como primeiro parâmetro, que faz parte dessa equação estabelecida por Dokuchaev e validada por Hanziene, o clima é um dos componentes fundamentais da função ou da equação estabelecida por Dokuchaev. Então, o clima, ele como componente importante, ele vai proporcionar mudanças no substrato rochoso, que é o segundo componente, e aí como componente da geologia. Se a gente observar a Amazônia, especialmente essa parte mais ao ocidente, a gente vai ver que nós temos áreas com períodos, ou com poucas faixas, ou com poucos períodos secos. Se a gente observar, esse de amarelo aqui está apenas próximo a Roraima, mais ao norte, né, da Amazônia, que aí tem entre 4 e 5 meses seco. No geral, a Amazônia, o que nós temos é 3 meses seco como limite, né, se a gente for pensar após de 4 a 5 meses seco durante o ano. O que a gente pode pensar a respeito disso, acerca disso? Que em um ambiente que nós temos elevadas precipitações, variando em torno de 2.500 a 3.000 milímetros, a uma temperatura em torno de 28 a 35 graus, imagina a série de mudanças que pode ser provocada no substrato rochoso, considerando apenas o clima. E se nós pensarmos que o solo é produto de 5 componentes e um destes é o clima, então nós já temos o componente clima como aquele que pode provocar mudança no solo. O segundo componente, aliás, um dos componentes também da paisagem e que pode ter influência no solo é o relevo, né? E você da geografia estuda a geomorfologia, eu não tive a oportunidade de estudar, que eu acho uma ciência espetacular. Então, a geomorfologia, por sua vez, ela estuda as faces da Terra, as feições da Terra. E é claro que é associada o relevo com o clima, ou o clima agindo no relevo, ele vai provocar mudanças nessas feições da Terra. As feições, né, os planaltos, ou plano alto, que são áreas que nós chamamos de crato, nessas regiões aqui, mais roseada, e nós temos uma região central, que é uma região de depressão.
e aí nós temos uma bacia. A formação das bacias brasileiras, nós temos 3 grandes bacias, obviamente nós temos bacias menores, mas a Amazônica, Parnaíba e a Bacia do Paraná, elas cortam bastante o país, elas recortam o país, trazendo consigo uma série de contribuições para as feições pedológicas, portanto, os solos vão ser diferenciados em função dessas feições ou dessa dessa morfologia, né, que foi formada em função, obviamente, do clima, de agente do clima, e eles foram, ao longo dos anos, foram sendo modificados por essa ação. E aí o relevo, ele se estabelece, e hoje nós temos essas feições como nós enxergamos. Tá. Ainda sobre a Amazônia, se a gente tomar a Amazônia como um todo, aquela figura anterior nós recortarmos, a gente observa as bacias centrais aqui. Então, na Amazônia nós temos 2 grandes feições geomorfológicas. Nós temos a bacia ao centro da Amazônia, cortando como um todo, e nas extremidades nós temos 2 cratos. O crato das Guianas, que fica aí ao extremo norte da Amazônia, pegando parte de Roraima e do Amazonas, e mais ao sul nós temos o crato Guaporé, o Brasil Central, e aí já pega parte do Mato Grosso, chegando na região do Planalto Central, englobando ali Goiás, Mato Grosso, um pouco de Tocantins, ou uma parte de Tocantins. Então, pensando em clima, a Amazônia chove muito, muita água, poucos meses sem chuva. Pensando relevo, nós temos 2 grandes feições. Uma feição rebaixada, portanto deprimida, né, no centro da Amazônia, e 2 feições, 2 grandes protuberâncias nas extremidades norte e sul, que nós chamamos isso de crátons ou escudos. As bacias sedimentares, conceitualmente, são definidas como depressões da superfície da Terra, formada por abatimento na litosfera. E aí esses materiais vão se depositando ao longo do tempo, passam pelo processo de diagênese, reconsolidando, depois eles sofrem temperismo e vão formar os solos. Essas bacias sedimentares amazônicas, elas recortam uma área aproximada de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Mas eu estou falando essas bacias porque quando a gente olha, tem um olhar mais detalhado dentro da bacia amazônica, a gente percebe que não existe só uma bacia sedimentar na Amazônia, nós temos várias bacias subdivididas. Um outro aspecto importante que eu sempre trato com os meus alunos de introdução à ciência do solo é essa relação com a idade, com o tempo geológico, né? Então, as bacias da Amazônia, elas são chamadas de mesocenozoica, então são bacias relativamente recentes, pensando no tempo geológico, ou seja, sendo formado aproximadamente 251 milhões de anos para cá. Ou seja, não tem bacia na Amazônia, na idade, ou na era, paleozoica. Eu tenho bacias relativamente recentes. Se vocês observarem a figura, nós temos aqui, ó, Solimões, Professor, Amazonas. Professor, licença. Oi. O seu slide está travado no primeira lauda ainda, não está rodando para a gente aqui. Sério? Meu Deus. Poxa, por que não falaram antes? Passou, cara. Não se preocupa, tá? Tá dando para ver agora a figura do clima? Para bacias sedimentares amazônicas. Ah, certo. Ok. Me dizem onde é que eu parei aí. Estou nesse conceito aqui ainda, né? É isso? Não está passando a parte de Bacia dos Solimões, Acre, não aparece para vocês isso? Coloca no modo apresentação, porque acho que está sem apresentar. Só um minuto, deixa eu Passou. Eu acho que como tem efeito, pode ser isso. Está dando para vocês visualizarem agora? Tá. Tá? E está aparecendo as indicações das bacias ou não? Solimões, do Ar, só para o Joyce. Perfeito.
Então, como eu falei anteriormente, todas essas bacias, elas têm a amazônica, a gente consegue subdividir. Ah, mas isso é no olhômetro? Não, existem os arcos que separam as bacias. Então, se vocês olharem a do Acre, há uma linha pontilhada ligada do ar, né, de um lado do ar, que aqui representa o escudo de Iquitos, o escudo de Purus. Então, esse escudo ele vai separar a bacia dos Solimões com a bacia do Acre, características e materiais geológicos completamente diferentes um do outro. Então, aqui nós temos 6 bacias, e essas bacias elas vão trazer características, atributos diferentes aos tipos de solos, e diferentes tipos de solo presentes nesses ambientes, né? Mas, de maneira geral, porque como nós temos ambiente sedimentar, predomina arenitos, argilitos e siltitos como material geológico, ok? E aí nós temos a bacia mesozoica, ou seja, a bacia teoricamente mais antiga dessa região amazônica. Então, nós temos o lado de vermelho e perecis. Mais novas. Então, aqui nós temos a bacia do Solimões, do Acre e Tapajós, Tapajós, próximo ali, já no Pará. O outro componente é a protuberância que ladeia, fica de lado, portanto, das bacias, nós separamos em 2, né, que formam o continente sul-americano, é dividido em 2 partes, escudo da Guiana e escudo do Guaporé. E aí nós também podemos chamar escudo do brasileiro central ou do Brasil central, de acordo com a Almeida 78. Entretanto, apesar dessa separação, alguns geomorfólogos acreditam que é como se o Brasil, ou o continente sul-americano, ele tivesse sido prensado, e que a ideia de dois escudos, que nós temos isso como conceito, ele na verdade é um só. Apenas foi feita uma dobra, na verdade eu entendo como se pegasse o continente, o território brasileiro ou sul-americano e prensasse da plataforma continental as 2 extremidades, da Nazca, lá do outro lado, com a sul-americana. E prensam as 2, formam uma espécie de dobra, onde você tem a bacia sedimentar. E nas extremidades, obviamente, fica mais baixa, no meio, na depressão, e nas extremidades ficam mais altas, constituindo, assim, os grandes escudos. Então, existe essa discussão, alguns geomorfólogos afirmam que é, nesse sentido, o entendimento da presença dos 2 escudos das Guianas e Guaporé. Aqui nós temos a figura, né, do escudo das Guianas ao norte, da bacia amazônica, e do escudo central mais ao sul. Milton, não está passando, não. Acho que ele não está no modo apresentação. Então... Isso. Está passando, é porque você fala e a figura não está sendo selecionada, entendeu? O slide não está sendo selecionado. Mas ele está projetado nesse momento ou não? Daqui acho que não está no modo apresentação. Se colocares aí no próprio PowerPoint, no modo apresentação, e passando, ele passa automático, não é não? Mas ele está no modo apresentação, no meu. Tá? Tá. Para nós não aparece, sim. Né? A apresentação para vocês ou não? Para mim, não. Não. Mas só não esquece de ir clicando no lado, então, onde tem o número do slide, que na hora que você clica lá, aparece na tela. Tá bom? E agora está aparecendo para vocês no modo apresentação? Não, tá do mesmo jeito. Não. Do mesmo jeito. Mas você resolve, só ir selecionando o slide ao lado aí, que aí lá aparece. Porque para mim ele está como se fosse no modo de apresentação. E agora? Não foi. Também não. Mas só vai fazendo isso, vai selecionando o slide aí ao lado que aparece para a gente, tá bom?
Tá, então está selecionado. Aparece para vocês? Pode ser, o slide que está selecionado está sendo exibido. Pronto, perfeito. Tá, então, como eu estava falando, que nós temos aí a plataforma sul-americana, como se ela fosse prensada com a plataforma Nazca e fizesse essa curvatura na altura da bacia amazônica. Então, nós temos duas protuberâncias, que equivalem aos dois escudos, e central nós temos a bacia. Então, esse geomorfólogo afirma que essa dobra vai formar a bacia sedimentar amazônica. Como já foi falado anteriormente, ele é aquilo que se constitui o núcleo mais antigo do continente sul-americano. Então, ele é paleoproterozoico. Então, veja bem, está lá atrás, em termos de idade, menos de 542 milhões de anos atrás. Então, tem uma idade aqui paleoproterozoica, em torno de 1,5 ou 1,6. Então, está mostrando para vocês aí, gente, isso aí? Tá. Aqui nós temos um recorte, né, um panorama geomorfológico retirado do trabalho de Klein e colaboradores de 2000, e aí para a gente entender melhor. Então, veja bem, parece que essa lógica geomorfológica, ela de fato, ela é verdadeira. Veja bem, nós temos o escudo Guaporé, e se nós observarmos, nós temos plataforma coberta com embasamento cristalino, nas duas extremidades, ou seja, no escudo das Guianas e no escudo Guaporé, e no meio nós temos uma bacia intracratônica do Amazonas. Então, de fato, me parece muito mais sensato do que pensar nessa estrutura de bacia individualizada. Tem uma outra figura que mostra esse recorte, esse panorama geomorfológico sendo visto com um pouco mais de detalhes. Então, aí pegando o crato, e no meio nós temos a bacia sedimentar do Amazonas, e na parte 2 da figura nós temos, ou desse esquema, nós temos muito mais recortes. É difícil de entender como é que eu tenho depressão marginal norte amazônica, depressão marginal sul amazônica, então é mais complicado de entender. É claro que se você tiver um olhar com mais detalhe, você vai compreender que o modelo não é tão difícil, né, se você detalhar, pormenorizar. E tudo isso tem relação com os tipos de solo da Amazônia, né? Então, os tipos de solo vão refletir essa condição de geomorfologia, essa condição de geologia, essa condição de relevo e essa condição de clima. Então, esses componentes, obviamente, pensando nessa escala de tempo, vão constituir as nossas ordens de solo existente na Amazônia. Então, se vocês observarem essa figura, vejam que nós temos desde solos altamente desenvolvidos, como os latossolos, e argissolos, para solos com baixo grau de desenvolvimento, ou solos relativamente jovens, como neossolos partizarênicos, neossolos litólicos e neossolos flúvicos. Conseguindo observar isso ou não? Sim, agora está aparecendo. Ok. Então, se a gente está olhando a Amazônia, quais são as feições pedológicas que nós encontramos em percentual ou representativa na região, né? Então, na região nós temos como dominantes os latossolos e os argissolos. Então, essas duas ordens, elas, na verdade, elas predominam, né, no território da Amazônia, pensando em território, em aproximadamente 60%, 68%, 69%, 70%. E o restante se misturam. Vejam que os espodossolos têm uma representatividade aqui de 1,95%, e para quem já é tem um pouco mais de idade, sabe que os espodossolos, chamados de podizóis hidromórficos, ou podizóis profundos da Amazônia, são solos arenosos, profundidade da Amazônia, mas eles representam da superfície ou da região amazônica. Outro aspecto que a geografia, e eu gosto desse, ele não é conectado da paisagem, tendemos a um objeto de produção de bens de consumo. Então, normalmente, você
sentido. Para que serve? No sentido de utilidade, ou seja, tem um papel utilitário. Tem um olhar, né? Ele pode servir produção de bens, mas ele também pode prestar um serviço à sociedade de produção de serviços ambientais. Por exemplo, manutenção dos corpos d'água. Esse é um serviço ambiental importante, fundamental para a sociedade. Né? É a manutenção da fauna e da flora, como serviço ambiental. Então, esse olhar tende muito mais para aquilo que eu entendo, o que propriamente ele tem um papel utilitário. Na Amazônia, eu estou dizer que nós o solo associado às suas paisagens, ou seja, onde está inserido a ação do solo com a paisagem. Isso eu separei os ambientes, que eu chamo de fisiográficos, para que a gente possa, cada ambiente desse, como as unidades pedagógicas se manifestam. O que são várzeas? Né? Então, aqui tem um conceito bastante amplo, que inclui qualquer área que é inundada. Mas pensam sempre em solos que têm origem nos Andes, portanto, trazem sedimentos, são águas barrentas, que drenam as margens, que fertilizam os mesmos, as margens, o solo da margem. Mas, na verdade, as matas de igapó também se constituem como ambiente de várzea, com baixa fertilidade. É novamente grande, mas quando se pensa na Amazônia, ainda não é tão grande assim. Né? Então, vai 200 mil quilômetros quadrados. As várzeas tradicional, como são pensadas na Amazônia, de água barrenta. Já as matas de igapó, que também ficam inundadas em torno de 100 mil, é menos ainda. Tem como características principais presença de sedimentos fluviais, flúvio marinho, e aí você tem grande quantidade de sedimentos sendo carreados
eu parei um pouco, é um trabalho enorme, mas é um trabalho excelente. Contém de várias formas campestres, onde se alternam as pequenas árvores isoladas e as florestais ao longo dos caracteres. Essa fotografia, na verdade, a gente foi em cima dessas fotografias, esse formato circular. E o que a gente percebe nessa parte da Amazônia, desses campos naturais, ele é muito parecido com o Cerrado, mas tem um campo em Atacadão, mas campo de floresta. Essa parte é muito comum. Então, aqui ele mas será que estou preparado? Mas será que ele naturais, essa é a fundação fisiográfica. Vejam o mapa, é uma aproximada do Freire de 2002, dessas manchas, um dos três onde aparecem esses campos naturais, mas pequenos, não é tão pequeno assim. Pega o sul da Amazônia, norte de Rondônia, que é 3.413 km quadrados, de fato, ele é pequeno quando você pensa a densidade, mas se estiver nessa região, você vai ver que ele de caráter de pH muito baixo, associado ao teor de família elevado, elas ficam toda retorcida. Domina a espécie lenhosa e as pequenas árvores isoladas e as galerias florestais. Então, aqui as fotografias, perdão, dessa região. Então, o Sato é um cerrado, né? É um cerrado, lá eles chamam de savana também. Então, aqui uma fotografia que eu separei, eu fiz uma catena, e nessa catena eu encontrei solos na parte mais alta, onde tem menos influência da água, um câmbio de solo aquático, líquido, em um tempo antigo, ou seja, um calor, né? Nós estamos caminhando do campo para a floresta. Depois eu tenho um solo ácido típico, ou seja, a água que é mais presente, então o solo não teve tempo de ficar reduzido. O ferro passou da forma de ferro 3 para ferro 2 e mobilizou o seu sistema solo, migrou o sistema solo. Mas o já na interface campo, embaixo já um ácido alítico gleissólico, o marcador, ou seja, a água trocando características de mosqueado, de ambiente de gleição. E finalmente eu tenho um ambiente de floresta, um agissolo vermelho alítico, um marcador volta a crescer. A característica principal é, quanto mais distante eu tenho lençóis da superfície, portanto, profundidade, eu tenho efeitos orientacionais diferentes. Eu tenho uma floresta, por quê? Porque basta a presença de água em um tempo antigo, para o ambiente. E de como no registro dessa água, ainda depois eu chego nesse ambiente de borda, de vegetação forte, eu chego uma região baixa, depois eu subo mais eu tenho a hora de árvores de água, que define características do solo, e define de padrões vegetacionais. Então, a água oriente nesses campos e das regras. Depois, o ambiente fisiológico são ambientes restringidos, né? Então, se você pode um trabalho orientando o PNADS 2013, e que nós estamos vendo mais no sul do Amazonas, nós encontramos isso aqui, sempre terra preta, 7 sítios, onde nós encontramos terras pretas dos municípios aqui no sul do estado do Amazonas, e a verdade, e Apuri. Essa é uma outra feição. Ela está associada a corpos d'água, existe mas nessa região, nos ambientes de terra, nós temos também os ambientes chamados, dito ambientes chamados, mas não são casos de nossos perfis. Então, as terras de vídeo, elas apresentam a elevada fertilidade natural, isso via de regra, mas existem várias terras estou mostrando fotografia que tem baixa fertilidade natural, material líquido, o CIBIX, e aí, quem conhece o CIBIX, vai saber que tem um horizonte diagnóstico superficial então, essas terras pretas, como manchas, elas estão em toda a Amazônia, com boa parte da Amazônia. Elas foram formadas de acordo com o trabalho do Gleice, servem por um conjunto de fatores, né, que vem desde a formação do carvão, incorporação de nutrientes, e aí esse é o descanso dos humanos, e mais você tem capacidades de quelônios, de tartarugas, que foram inseridos ao sistema solo. E depois são micro-organismos incorporando esse material ósseos, faz parte dessa matriz de terras pretas de índio. Qual a explicação para isso? Na verdade, nós não temos uma explicação plausível, ou uma hipótese plausível aceita por todos nós, um consenso de como ela foi estabelecida. Acredito que povos pré-colombianos da Amazônia, por cereal, formaram aldeias, e nessas aldeias eles entulhavam ou depositavam aquilo que eles utilizavam, né? O resto utilizavam, né? A principal característica da distribuição geográfica dessas terras pretas, elas estão associadas a duas feições ambientais, ou seja, estão próximos a corpos de água e paisagem, né? Então, elas estão normalmente nesses dois, e isso pode levar a ter acesso a recursos diferentes de diferentes ambientes, ou seja, uma possibilidade de caça, de pesca, e também permitia o controle das vias de acesso e visibilidade para a defesa. Então, a gente sabe, o pessoal da antropologia estuda bastante, da arqueologia, que as tribos ou as etnias,
elas tinham uma relação de poder, sempre tiveram. Desde que o homem é homem, não importa se ele é sedentário, se ele é nômade, estabeleceu-se uma relação de poder da natureza humana. Então, as etnias brigavam entre si. Em função disso, elas precisavam estar numa posição que elas pudessem se defender de povos hostis ou de outras tribos hostis. Então, em relação às pretas, a gente consegue perceber essa questão. Outro aspecto que chama bastante atenção nossa é o papel e o cuidado que as etnias tinham na confecção de seus produtos, de seus materiais, como potes, bacias de barro, eram todos desenhados. Então, tinha um cuidado, tinha como que eles iam utilizar. Ou seja, existia algo estético naquilo que eles utilizavam. Algumas teorias também afirmam que possivelmente eles quebravam esses materiais para funcionar como espécie de marcadores nesses ambientes ou nesses locais, para que eles pudessem voltar novamente. Então, existe essa discussão que não está bem definida com o pessoal da antropologia e da arqueologia. Bom, essas terras pretas representam aí, em torno aí, dados de 2007 e 2003, de 0,1 a 0,3% da bacia amazônica. E aí existe uma relação muito grande, uma variação em termos de tamanho de terra preta. Qual a representatividade disso, né? Em torno de menos de 1 hectare até 400 hectares. Então, em termos de representatividade. A característica dos atributos das terras pretas. Então, tem um horizonte normalmente bem drenado, a textura varia bastante, você vê que tem aqui na transparência apresenta de arenosa a muito argilosa, uma variação, uma faixa muito grande. A profundidade também varia bastante. Nós encontramos no sul do Amazonas de 30 a 60 centímetros, mas o trabalho do Lima, que é essa fotografia aí, Iranduba, ele vai até 1,80 m, quase 2 metros de profundidade. O matiz, portanto, a cor do solo, né, ela vai de 10YR com croma, valor e croma muito baixo, 2 a 3 e croma de 1 a 2. Então, são solos muito escuros. Aí a matéria orgânica tem um poder pigmentante majestoso, né? Elevado teores de fósforo, cálcio e magnésio, teores altos de matéria orgânica estável. Aqui é importante destacar que todos os solos têm grande quantidade de umina quando você fraciona, quando você entra nesse detalhe. O que a terra preta tem diferente dos outros solos? É que a fração ácido úmico, que é a fração mais interessante do ponto de vista de manutenção ou de formação de ligações organometálica, formação de quelatos, ela é muito mais efetiva do que a fração ácido úmico e a própria umina. Então, do seu ponto de vista de manutenção da fertilidade desses solos, a fração ácido úmico ela é melhor. Aqui eu trago algumas fotografias de perfis feitos por nós, pela minha equipe, pelo antigo grupo de pesquisa, né, dessa região. Então, vejam que existem variações. Bom, outro ambiente na Amazônia bastante comum, outros dois ambientes, aqui são os ambientes de campinaranas e ambientes de savanas. Veja que essa figura do estado de Roraima foi seguida pelo professor Frutuoso, mas aqui foi tirado do trabalho de Barbosa e Bacelar. Vejam que nós temos duas manchas, uma de campinaranas e outra de savanas na extremidade. Por que eu não falo da região mais esverdeada no mapa? Porque ele é comum ao ambiente, é chamado de ambiente terra firme. Então, e o que não é terra firme? O que não é terra firme são as várzeas, e são esses dois ambientes aqui de savanas e campinaranas, e são os ambientes também que eu falei há pouco de campo natural. O restante tudo é domínio de terra firme. Bom, esses dois domínios, de acordo com Schaefer, 2009, colaborador 2009, eles representam 16% as savanas e 13,8% as campinaranas, tomando o estado de Roraima como um todo. Então vejam que eles são, se juntar os dois, nós temos quase 30% do estado de Roraima com presença de savanas e campinaranas. Então realmente merece o nosso olhar, um olhar mais detalhado, mais cuidadoso. São solos variados nas savanas e domínio de solos arenosos nas campinaranas. Lembra que eu falei lá dos campos naturais? As campinaranas apresentam feições vegetacionais semelhantes,
ou padrões vegetacionais semelhantes, porém, os ambientes de savanas, ou que eles chamam de arenícolas, são muito mais frágeis. As savanas apresentam vegetação graminosa, arbóreo densa, e campinaranas, aí você tem florestada, arbórea, arbustiva, gramíneo-lenhosa e herbácea, né? Então, aí nós temos o Parque Nacional do Viruá, lá em Roraima, que é uma área enorme de campinaranas, né? Que não deve ser mexida. Esse recorte foi feito num trabalho do Benedetti, colaborador de 2011, e mostra uma sequência de solos de sedimento pliopleistocênicos e rochas vulcânicas básicas em Roraima. Aí tu diz, poxa, Milton, agora tu já vem falando de saiu no ambiente de sedimentos e agora está falando de rochas vulcânicas, que história é essa? Né? Então pensem que Roraima está lá em cima. Então nós estamos aonde? No domínio do escudo das Guianas. É natural que nós tenhamos rochas magmáticas, né, basaltos, né, coisa que nós não temos aqui na região mais central da Amazônia, domínio de arenitos, siltitos e argilitos. Nós temos a região de depressão, né, então nós temos uma configuração, veja a quantidade de material ou a variação que nós temos aí nessa parte da Amazônia. Então, obviamente que os tipos de solo, eles vão também ser produto dessa variação, né? Então, essa sequência, né, vai de mata ciliar, formação pioneira, savana parque graminosa, savana parque, formação pioneira, savana graminosa, savana parque. Então, nós temos uma variação, e vejam as siglas dos solos, como são diferentes. Então, nós temos solos diferentes. Os ambientes aqui mais próximos da mata ciliar, olha que nós temos vertissolos e neossolos, né, solos flúvicos. Aqui nós já temos plintossolo na savana parque, e na região mais central, dominância de latossolos e agissolos. Nesses ambientes de savanas, domínios de campinaranas savanas, vou abordar primeiramente savana, são domínios abertos, com formação adaptada à sazonalidade regional e as variações nos níveis do lençol freático com vegetação graminosa, arbórea densa. Então, nós temos uma feição vegetacional que é, portanto, do solo. Aqui algumas fotografias da região, então aqui eu tenho um latossolo, outro latossolo, e aí nós já temos aqui um plintossolo, ou seja, a área centralmente já vai interferir nas características deste solo. E aqui mais o neossolo quartzareno. Olha a diversidade. Não sei qual é a impressão de vocês, mas eu sempre pensei a Amazônia como um ambiente bastante homogêneo. E se nós pensarmos no que nós vimos até agora, a gente já percebe que ele não é um ambiente tão homogêneo assim como eu supunha no passado. O outro domínio nessa região mais ao norte da Amazônia, no extremo norte da Amazônia, são os domínios de campinarana, né? São formações arenícolas, hidromórficas e com gradações fitofisionômicas associadas a diferentes níveis de hidromorfismo. Veja, florestada, arbustiva, gramíneo, lenhosa, herbácea. E aí, se eu olho diferentes níveis de hidromorfismo, eu venho da florestada, onde eu tenho praticamente nível baixo de hidromorfismo, com pouca água, e vou avançando para a arbustiva, lenhosa e herbácea, tem uma grande quantidade de água, fazendo com que o sistema radicular não cresça, já que a água se constitui um componente impeditivo. Se a gente for pensar na morfologia das plantas ou no processo fisiológico, a gente sabe que grande parte das plantas consegue respirar em ambiente anaeróbico. Se tem água, espaço poroso preenchido por água e não por ar. E aí favorece a presença de uma vegetação herbácea, mais a superfície onde a água não chega ou inunda por um período menor durante o ano. Esse é um outro recorte da paisagem, que aí traz floresta aberta com palmeiras, né, nesse ambiente de vazamento. Depois, formação içá. Essa formação içá, ela chega lá no Amazonas, próximo ao sul do Amazonas, e depois tem buritizais, e aqui de novo volta a campinarana florestada. Então, você tem essas feições aparecendo. Quais os tipos de solos de solos nós encontramos? Nesses ambientes, nós temos majoritariamente presença de espodossolos ferromilúvicos, são solos espetaculares, arenosíssimos em superfície, e lá embaixo com presença do horizonte BH,
BHS. Então, você tem presença de ferro e matéria orgânica lá embaixo, acumulada, né? Então, veja a figura da paisagem como é espetacular, né? Mas um ambiente desse é um ambiente para preservação. Aqui um outro perfil, neossolo quartzarênico. Então, o que é que eu vou encontrar nas campinaranas de Roraima de domínios arenícolas? Nós vamos encontrar ou espodossolos ou neossolos quartzarênicos, domínio de solos com teores elevados de areia. O terceiro, aliás, o último ambiente fisiográfico amazônico, eu chamei isso aqui de ambientes florestais acreanos. O que é que nós temos de especial no Acre, né? Então, o Acre ele é um ambiente, assim como Roraima, cresce os olhos, porque ele se diferencia do restante da Amazônia. Ele não é tão homogêneo, não é tão monótono como a gente imaginava ou imagina que deva ser. Ele é um ambiente com bastante variação. Nessa figura, esse aqui é um recorte de trabalho do Schaefer, 2010, e aí que mostra floresta de terra firme, isso aqui já é comum, a gente já falou, presença de latossolos e assolos. Nós temos aqui embaixo floresta aberta de bambu, chamada aqui de guadua, e florestas aluviais. Bom, o que nós não discutimos até agora? Nós não discutimos até agora a floresta aberta de bambu. As duas extremidades nós já discutimos terra firme e discutimos ambientes florestais, ambiente de várzea, que aqui são os ambientes fluviais. E se a gente observar nessa faixa central, dessa figura, desse corte, a gente vai ver lá embaixo, formação solimões com lente de gipsita e carbonatos. Agora vamos pensar na Amazônia e nós imaginamos que né, de acordo com aquela figura do clima, né, que foi mostrada lá atrás, a Amazônia chovendo de 2.500 a 3.000 milímetros. Como eu vou ter gipsita e carbonatos em um ambiente desse? E aí é que entra esses ambientes florestais do Acre, além da presença vegetacional de bambu. Bom, para entender a vegetação, ou essas características de solo e vegetação do Acre, é preciso pensar a formação e evolução da paisagem deste ambiente. Ou seja, como é que o Acre, ou essa região formada, nessa região mais ao ocidente da Amazônia. Então é preciso pensar que, primeiro ponto importante, os rios da Amazônia, eles não caminhavam para o Atlântico como é feito hoje, né? Eles não desaguavam no Atlântico, eles desaguavam no Pacífico. Isso aconteceu, né, lá atrás, inicia no Cretáceo Superior. Então, eu estou entendendo essa história de tempo geológico. Gente, tempo geológico é um tempo do Mesozoico, né? E o Mesozoico vai de 251 a 65 milhões de anos atrás. Então, ele começa no início, fim do Paleozoico, começa o Mesozoico. Dentro do Mesozoico, a primeira idade é Cretáceo, o primeiro período, perdão, é Cretáceo. O Cretáceo vai de 142 até, perdão, o primeiro período é o Triássico, 251 a 206 milhões de anos. Avança para o Jurássico, 206 milhões a 142 milhões. Chega no Cretáceo. Então, o Cretáceo é 142 a 65 milhões. 65 milhões é quando inicia o tempo Cenozoico. Então, nesse período do Cretáceo superior, mais especificadamente, aproximadamente 102 milhões de anos, as placas tectônicas, aliás, há um surgimento da placa tectônica Nazca, que fica na extremidade do continente sul-americano, ela começa a soerguer. A placa sul-americana onde nós estamos inseridos, elas vão provocar esse choque. O choque faz com que permita essa formação dos Andes. Assim que essa placa começa a soerguer, ou seja, essa sedimentação da borda para dentro do continente, chamado de sonazama, começa a suspender ou crescer, essa água fica presa. Tá? Então, o rio que caminhava para o sentido do Pacífico, desaguava para o Pacífico, começa a ter esse movimento contrário para o Atlântico. Mas esse movimento não é tão simples assim. Então, inicia esse processo de soerguimento dos Andes, aproximadamente 102 milhões de anos atrás, e aí, em seguida, à medida que isso começa a subir, a água começa a voltar. Isso nós chamamos de transgressão marinha. Primeiro há esse movimento de crescimento, essa placa começa a soerguer, a água acumula, parte dessa água começa a voltar. E aí nós temos formação de grandes lagos no Acre, como apresenta a figura 2. Então, na fase 3, ocorre a formação de ilha em arcos. E aí começa a ter a inversão no sentido geral de drenagem. Formação de grandes lagos secundários e formação do lago Amazonas.
Então, veja, antes cresce, água acumula, forma grandes lagos no Acre. Né? Então, no clímax do Mioceno, então veja que nós já estamos avançando, então saímos do período Mesozoico, entramos no Cenozoico, e aí tem a formação total da Cordilheira dos Andes. À medida que forma essa Cordilheira dos Andes, você tem uma água represada formando grandes lagos. Nesses grandes lagos, lembrando que nós não estamos no tempo atual, eles vão trazer contribuições, vai acontecer um processo de fenômeno de sobressaturação desses lagos, a água vai ser evaporada e vai concentrar uma espécie de água salobra. Né? E esse material vai favorecer a formação desses componentes, essas lentes aí de gipsita e carbonato, que por sua vez, apesar de estar no centro da Amazônia, chove menos, esse material não tem como sair e fica rezado. Então vejam, na fase 4, temos clímax orogênico, Cordilheira dos Andes já se formada, formação de solimões, caminhando para uma formação de paisagem do tempo atual. À medida que isso é formado, nós temos um lago chamado de Amazonas aqui em cima, e esse lago concentrou grandes quantidades desse material oriundo do mar, os rios mudam de curso e esse lago começa a evaporar. Então, você tem fim das glaciações aproximadamente 20 mil anos atrás. É muito tempo, não, relativamente recente. Formação dos grandes lagos, fim do Pleistoceno, 11 mil anos, formação das savanas e vegetação aberta de bambu. Sistema de drenagem fechado, começa a água, vai sair. Chove bastante, mas a água não sai. Evapora. Se ela evapora, concentra sulfato e concentra carbonato. Ambiente de sobressaturação, ambiente de elevada evaporação, concentração de sais. Nesses ambientes paleolacustres, foi comum, ainda encontrar diversos animais determinadas idades, antigos, como tartaruga gigante, outros animais. O pessoal da arqueologia tem encontrado bastante coisa. Informação também, esses paleolagos, ou ambientes paleolacustres, concentram grande quantidade de minerais. E aqui nós temos as secas sazonais, os lagos formavam um depósito de gipsita, aqui nós temos carbonato de sulfato de cálcio de hidratado, ou calcita, carbonato de cálcio, em função da evaporação das águas ricas em sulfatos e carbonatos, além de fosfato. Veja, essas grelhas aqui estão na superfície. Então, imagina você pensar em ambiente amazônico com sais na superfície. Cadê a água para diluir esses sais? Então, até chove bastante, mas não tem para onde sair essa água, porque o sistema de drenagem é fechado. Então, se a gente pensar nisso, veja como o Acre é um ambiente que tem cerca de 40% do estado do Acre tem essas florestas de bambu. Então, é considerável. Além disso, você tem parte do Amazonas também tem florestas de bambu, que tem essas características, né? Então, nós temos esse ambiente predominando dentro da parte central da bacia do Acre. Ou seja, essa é uma particularidade diferente das outras partes da Amazônia. Baixa área basal, comida das espécies, como as plantas pioneiras. Agora, quem controla essas plantas, ou qualquer outra espécie desses ambientes, é o crescimento rizomático acelerado dos bambus. Aí no Acre nós encontramos classes de solos, como, na verdade, impensável, teve a Paraíba, no Maranhão, né, era algo mais comum de se pensar. Mas no Acre você encontra com superfície de conversão de liquensides muito característico. E também nós podemos encontrar nesses ambientes campos-solos e luz-solos, como também no Maranhão, aqui na Paraíba, mas na Amazônia, mais raros. Como considerações finais, há uma grande diversidade de solos e ambientes nesta parte da Amazônia, solos com potencial elevado para o uso, podem devem ser usados com racionalidade, e necessidade de políticas de Estado voltada para o setor agropecuário, pensando na exploração, mas também pensando sob o ponto de vista do solo como prestador de serviços ambientais. Então, aqui está o meu e-mail, e aí, muito obrigado por isso. Você pergunta, se alguém tem se perguntar aí, mas antes eu queria saber se você tem essa disponibilizar um PDF de apresentação, porque temos parceiros solicitando. Posso sim. Eu posso fazer um PDF, eu mando para o teu e-mail, e aí depois disponibiliza. Pode ser assim? Com certeza. Então, antes de começarmos a palestra, pergunta, tem considerações que a gente faz, né, professor? Primeiro, parabenizar o excelente trabalho, né? O seu trabalho não poderia ser diferente, e demonstra, assim, uma preocupação que você tem com a Amazônia e com conhecimento na área de solo, né? No início da palestra, você falou aí do pessoas das universidades que são periféricas, né? Então, mas na palestra hoje não tem nada de periférico no conhecimento nacional, certo? E aí, eu digo, você disse aqui, os casos periféricos
as pessoas podem pensar perifericamente, mas o conhecimento não é periférico, né? E quando a gente produz esse conhecimento sem muito recurso, está ficando com uma qualidade maior, porque tem muito da ingenuidade do pesquisador, né? Tem muito da questão própria do pesquisador em procurar resolver e entender determinadas questões. E algo que ficou marcante na sua palestra é justamente mostrar que a Amazônia não é homogênea, né? Pelo menos a maioria de quem não conhece trata a Amazônia como homogênea, que é uma floresta que está pegando fogo, né? Quase essa descrição da Amazônia, mas a Amazônia é bem diversificada. E essa diversificação, ela, por muito tempo, ela gerou uma dificuldade para que o agronegócio tentasse ela. Tem as leis, tem a natureza própria, os rios que impediram, e por muito tempo esse aspecto que dificultou a chegada do agronegócio. Mas, por outro lado, hoje é um caminho diferenciado, né? A pecuária, ela mais ou menos tentou homogeneizar muitos dos espaços da Amazônia, né? E eu vejo que muita da diversidade da Amazônia foi cometida em pasto africano, e com sérios problemas de erosão. E a agricultura de larga escala, de grãos, ela tem avançado por esses solos e encontrado na Amazônia um ambiente primeiro, encontrou na Amazônia um ambiente extremamente problemático em relação às fortes chuvas, a ocorrência de pragas e de doenças, e encontrava dificuldade também em compreender os solos. Só que hoje, nos pontos da Amazônia, os solos pobres, que a gente mencionava que eram solos pobres, que dificultavam essa agricultura, hoje eles estão aí na ponta de uma correria para esses ambientes que ainda têm áreas de baixo custo, né, para aquisição, e que muitas vezes o solo é pobre, mas o pH não é tão baixo assim, como tem ocorrido em Buriticupu, em Bom Jesus das Selvas, né, que o pessoal, eles veem como um paraíso para a produção de grãos, um paraíso para a agricultura intensiva, né. Então, essas considerações, elas devem ser levadas em conta quando a gente fala desse aspecto heterogêneo da Amazônia. E, mais uma vez, parabéns, e vamos então para as perguntas. O Ian vai coordenar aí, né, Ian? Sim, professor. Por enquanto não tem nenhuma. Acho que o Johnny quer fazer uma pergunta. Johnny. Gente, só uma coisa, as perguntas elas podem ser colocadas no chat ou podem ser feitas de maneira oral também. Quem se sentir à vontade de fazer oral a pergunta. Vamos lá, está escrito. Uma pessoa para poder fechar esse bloco de 3 perguntas. Então vai, Johnny. Ok, boa noite, vocês escutam bem? Isso, pode falar. Ok. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Milton é a seguinte: a gente, nas considerações finais, a gente viu muita coisa enriquecedora sobre a Amazônia. Nas considerações finais, eu falo sobre a diversidade de solo e a heterogeneidade, né, do ambiente amazônico. E, assim, também que, por exemplo, fiquei sabendo dessa palestra, né, e tendo uma oportunidade de assistir uma reportagem no Fantástico falando sobre empresa da mineração legal, né, na Amazônia, dentro daquelas especificamente do Munduruku, no sudoeste do Pará. A pergunta que eu gostaria de fazer é assim: como que ocorre, né, gradativamente o processo de estrago, né, de destruição do solo a partir de uma mineração feita de maneira ilegal, amadora, e assim, de que maneira isso poderia ser, de que maneira isso pode ser equacionado, né, solucionado, né? Nós sabemos que a mineração feita de maneira legalizada e extremamente profissional, ela não traz, né, esse excesso de malefícios ao solo, né? O que eu gostaria de saber, basicamente, é como, né, os efeitos da mineração legal, né, ela prejudica, né, esses solos que, como nós sabemos, são diversificados, né, e diretamente proporcionais a essa diversidade também são ambientalmente muito frágeis, né? Claro, dos impactos ambientais. Ok. Boa noite, Johnny. Eu acho que, de maneira geral, acho que até respondeu a tua própria pergunta, né? De toda forma, o processo de mineração, de maneira geral, ele é um processo agressivo. Claro, obviamente, nós precisamos explorar os recursos minerais de alguma maneira. E ele precisa ser o menos agressivo possível, né? O menos invasivo ao solo e aos demais recursos naturais. Eu diria que, se a gente fosse pensar apenas nos solos, de maneira não conectada, talvez fosse até mais fácil. A grande questão é que o solo, como ele é um compartimento da ecosfera, na verdade a pedosfera é um compartimento da ecosfera, e, portanto, está ligado aos outros compartimentos, como biosfera, atmosfera, litosfera, hidrosfera. Então é muito mais difícil de você manejar essa questão toda.
Eu tenho observado, mais sob o ponto de vista da exploração de recursos minerais de forma predatória e de forma não, como é que eu posso dizer, não organizada, não racional, que é comum nos rios da Amazônia, especialmente no Rio Madeira, por exemplo, a exploração de ouro, utilizando azoto de mercúrio para fazer a filtragem no leito do rio e colocando dejetos à base de mercúrio, e aí compõe um processo de biomagnificação em organismos vivos, como vegetais, as comunidades de fitoplâncton, zooplâncton, e aí depois a cuspidez, obviamente, para a população. Acredito que se for feito um estudo de impactos ambientais, um relatório, primeiro o relatório, depois o estudo, eu não sei exatamente quem vem primeiro, tentando desconectar essa questão toda dessas interfaces ou dessas ligações desse compartimento da ecosfera, eu acho que seria um caminho. Agora, especificadamente, eu não sei te dizer como fazer. Eu te apontaria o caminho no sentido de, primeiramente, levantar os componentes de recurso mineral, né? Então, se realmente vale a pena o componente dos recursos associados ao solo, organismos, vegetação de maneira geral, ou ser uma contaminação difusa, tentando controlar essas questões. Eu acho que você pode ter uma possibilidade de exploração mineral que não seja agressiva ao ambiente. Não sei dizer sobre essa conexão entre etnias, ou povos tradicionais, ou povos indígenas que habitam esses ambientes com as empresas. Na experiência, não tem dito dessa história muita coisa boa. Na verdade, a empresa normalmente tende a explorar até a exaustão desse recurso, e a medida que chega à exaustão tende a abandonar. Então, nós temos no Brasil dessa parceria de empresa e populações tradicionais não muito boas. Então, eu acredito que deve ser um caminho de exploração, quando faz um estudo de impactos ambientais bem feito, né? Mas eu não sei te dizer exatamente onde foi feito, como foi feito em relação à exploração de recursos minerais. Não sei se eu respondi ou se eu coloquei mais coisa na tua cabeça. Emil, tem duas perguntas aí no chat, a da Larissa e do Elison. Ok, deixa eu olhar aqui a Larissa. Então, Larissa, esses teores de sais, eles são decorrentes da sua origem, sim. Né? Eles são decorrentes da sua origem, do acúmulo dessa. Primeiro, eu vou usar um termo bem fácil de entendimento, é como se a água represada de fato isso, formando esses grandes lagos. Imagina uma água com grande quantidade de sais. Né? Um ambiente onde você tem períodos de seca e períodos úmidos. Nesses ambientes, nesse período de seca, há evaporação. No período úmido, a água chega via precipitação e acumula novamente. Ambiente de uma drenagem fechada, então a água não tem como sair. Então, esses sais, eles são resquícios desse período. Eles marcam uma época, né? Eles marcam uma época de transgressão marinha, uma época de transgressão marinha e acúmulo de água com concentrações de sais. E aí ficaram. E esses resquícios favoreceram, alguma parte foi saindo, apesar do sistema ser de drenagem ser fechado, parte saiu, mas boa parte concentrou. E aí concentrou, tomaram-se as lentes de sais existentes nesses ambientes. Elilson. Olha, pensando agronomicamente, quais os fatores negativos para a agricultura em solos amazônicos? Poderiam ser relacionados com o manejo conservacionista. Eu gostava de dizer aos meus alunos que o nosso grande problema na Amazônia é pensar que nós temos 65% da Amazônia é terra firme. Qual a principal característica da terra firme? Solos pobres. O que se faz com solos pobres no Brasil? O que foi feito na região Brasil, na região Cerrado? Solos pobres, teores elevados de alumínio, baixas concentrações de potássio e fósforo. Foi feito calagem e fertilização. Então, que de fertilidade nós resolvemos com calagem e com fertilização. Então, resolveríamos. Agora, pensando em sistema de manejo, acredito que integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto, adaptado, nessa condição que nós temos no Brasil, eu acho que essas podem ser saídas para o uso das áreas. Obviamente, pensando sempre na prestação de serviços ambientais, ou seja, áreas que vão margear corpos d'água com rios, lagos, pequenos e grandes e igarapés. As outras áreas até poderiam ser utilizadas com sistemas conservacionistas. Acho que esse é um caminho. Falando em conservação também, é importante lembrar que na Amazônia, inclusive nessas áreas de terra preta de índio, na própria floresta, tem muitos traços de uma agricultura que vem sendo desenvolvida incorporada à floresta, né? Os sistemas de enriquecimento de capoeiros, sistemas florestais, que são sistemas assim, que não têm o mesmo peso para a economia, para essa economia de larga escala de mercado, mas tem um peso muito grande para a alimentação da população amazônica, né? Então é importante pensarmos nessas questões também. Muitas áreas, legalmente falando,
nem são incorporados a esses sistemas produtivos convencionais. Mas essa agricultura, que é desenvolvida principalmente a partir da fruticultura, da produção de fibra, né, de materiais diversos aí, oriundos da vegetação, são e sempre foram aceitas pela Amazônia, né, de modo que tem comunidades que são independentes, que têm soberania alimentar, não só segurança, mas tem soberania alimentar, a partir de uma agricultura que não modifica o solo e que, ao contrário, quando modifica, tende a incrementar os valores de matéria orgânica, né, então são sistemas interessantes para a Amazônia também. Eu queria mais uma colocação aí, seguindo a mesma linha de raciocínio do professor Marcelino, tem uma série lá na Amazônia de produtos madeireiros, né? Então aí vem o açaí, aí vem o açúcar, aí vem a castanha do Brasil, aí tem a castanha de oba, né? Então, que se constitui uma fonte alternativa, né? Uma fonte de renda. E aí eu vou entrar num outro detalhe, que normalmente as comunidades amazônicas, elas estão sempre postas, colocadas, próximas a curso de água. Isso é uma característica desse ambiente. Para vocês terem uma ideia de distâncias, eu morava na cidade chamada Maitá, que ela fica 10 dias da capital Manaus de barco. Tá? Então, 3 dias para ir, e aí o rio ajudava, e 4 dias para voltar. Então, se eu viesse de Manaus, eram 4 dias. Então, imagina todas as comunidades e municípios que estavam à margem desses rios. Estando às margens desses rios, no caso, essencialmente os rios de água renta, não se pode esquecer que os rios trazem consigo sedimentos com teores elevados de cálcio, magnésio, fósforo, e que eles vão fertilizando esses ambientes. E aí, para você dizer, professor, mas qual o período que eles vão cultivar? Bom, nós temos uma janela que nós chamamos, uma janela de produção. Essa janela de produção está em torno de 3, 4 até 5 meses, e não são dadas. Portanto, não sendo mudadas, você pode utilizar uma espécie de ciclo curto que eles fazem lá. Lá existe feijão da praia. O que é o feijão da praia? É um feijãozinho pequeno, de várias cores e tamanhos. Maravilhoso sabor. Né? Tem milho, e tem a melancia, que não precisa desmatar. Porque essa água que vem até sedimento de partículas de areia muito fina, sim, que a gente não tem considerado. Mas mesmo quando você vai lá e cultiva, isso não é floresta. Até mandioca eles cultivam. Só que a mandioca não chega no seu período de maturação, eles tiram lá uns 5 meses, 4 meses começam a colher. Então, além das colocações que o professor Marcelino fez, em relação ao uso, tem também nesses ambientes de várzea essa janela que pode ser cultivada, onde os ribeirinhos retiram parte dos sustentos, do seu sustento. Então, é uma fonte extracular. Inclusive, Milton, houve uma modificação no Código Florestal Brasileiro que permitiu o uso dessas áreas, que antes essas áreas eram consideradas áreas de preservação permanente, não poderiam ser incorporadas a processos produtivos, né? Então, ao longo de 2012, desde que sejam comunidades tradicionais, essas áreas podem ser utilizadas. Certo. Tá, uma outra pergunta aqui do Elilson. Qual período pode ser considerado mais importante para definir as principais características do período geológico, né, do solo da região amazônica? Então, eu diria que o solo da região amazônica eles foram formados nos últimos 1000 anos, dentro do período do Pleistoceno, e avançando para o Holoceno. O Holoceno é definidor, na verdade. Porque quando eu estou pensando em solos, e aí eu vou trazer esse olhar para o que o professor Marcelino colocou, para aquilo que está sendo utilizado, como está sendo utilizado, e que tempo está sendo utilizado. Ou seja, na atualidade, qual o ambiente que a Amazônia utiliza para o seu cultivo? O ambiente majoritariamente de várzea. Seja para a extração de peixes, ou de qualquer outro organismo da comunidade ictiológica, seja uma produção de espécies agrícolas. Então, eu diria que o Holoceno é o período definitivo dos últimos 10.000 anos de formação desse material, desse solo de várzea. E aí você vai olhar isso com detalhes, se você for para as extremidades ou na borda da bacia. Se você avançar no sentido horário, você tem borda da bacia, tem um olhar. Se avançar no sentido sul do Amazonas, pegando Mato Grosso, você tem um olhar diferente, Mato Grosso Pará. E aí as variações de solo são influenciadas pelas variações, pelas mesclas de livro. Isso é um negócio impressionante. Eu já vi, por exemplo, material que está florando na Amazônia. A gente praticamente não vê rocha. Segue os abertos das Amazônicas, que passa a riba. Eu cheguei aqui e João Pessoa estava lá, BR-230. Meu Deus, BR-230 Transamazônica. Aí o Google Maps mostra lá, Transamazônica. E caramba, eu vi na Transamazônica, essa Transamazônica me segue. Eu vi na Transamazônica, chega na Paraíba, Transamazônica, que ela começa aqui. Ela começa aqui e vai para lá. Então você tem essa condição, se tiver a borda no sentido do Pará, aí você já tem uma condição diferenciada. Aí você tem focando no material de origem, porque é borda de bacia. Borda de bacia, você já tem uma coisa diferente. Tem outra pergunta aí no chat mesmo. Porque apesar dos solos amazônicos serem considerados pobres, eles possuem... Não, mas tem outro lá da Petros.
Tá, a gente vê uma grande visibilidade positiva com o agronegócio por alguns grupos hegemônicos que possuem interesse nesse negócio, enxergando esses solos e território de maneira apenas lucrativa, em contrapartida temos a perspectiva da agroecologia e da produção mais humana. Então, visto isto, de que forma a agroecologia enxerga essa variedade de solos amazônicos? Então, Petros, na Amazônia, a agroecologia, ela, eu diria assim, a minha experiência, né, ela não é vista, ela é praticada. As pessoas vivem isso. Né? Então, se é pouco gente pensando na agricultura, são os grupos, como tu colocas aí, pensando na agricultura convencional, tradicional, do grande produtor, mas as pessoas, a grande parte da população, vive uma agricultura agroecológica. Uma agricultura que trabalha, por exemplo, parecido com o Maranhão, com a derrubada da mata, acho que chama roça de toco, e que na Amazônia brota as florestas secundárias, após derrubadas capoeiras, e funciona aparentemente muito bem, porque elas não são grandes, são pequenas, e trabalham nos seus quintais, nos seus roçados. Então, acho que nós não enxergamos na Amazônia, nós vivemos essa realidade associada à extração de produtos não madeireiros, como o açaí, como o cupuaçu, como a castanha do Brasil, produtos extraídos da floresta, né, como produtos, extraídos dos rios, como os peixes, os quelônios, as tartarugas, que é comum na dieta do amazônida, e também produtos de caça, que muitos deles são utilizados. E aí eu vou te falar que não é uma caça predatória, é uma caça do caboclo ribeirinho, que caça para sua ingestão diária de proteína. Então, não é algo que ele caça para revenda, né? Então, já comi, por exemplo, tatu e anta nas coleiras, tá? Mas quem matou tatu e anta não mata tatu e anta para vender, ele mata eventualmente se ele encontrar, né? Então, é mais ou menos assim. Eu diria que ele vive muito mais em harmonia com a natureza, e aí a agroecologia na sua vivência. As espécies condimentares, as espécies medicinais, a pergunta agora do Wanderson. Porque, apesar dos solos amazônicos serem considerados pobres, eles possuem tão vasta biodiversidade de fauna. E o que difere para as terras pretas de índio? Então, veja bem, o fato de eu ter, aí eu vou me restringir o meu olhar, já que está falando de solos pobres, para a floresta de terra firme. Né? O solo tem uma pobreza, né, de nutrientes, isso não significa dizer que ele vai ter uma pobreza de biodiversidade, vai incluindo componentes vegetais, componentes animais. Né? Ele pode ter, que é o caso da Amazônia, está associado a diversos fatores, inclusive formação da floresta tropical. A floresta tropical amazônica, formada há um tempo atrás, por essas variações glaciais que ocorreram na Amazônia. Então, não foram formadas hoje. Essa diversidade de adaptação de espécies tem a ver com esse período de glaciação que ocorreu em toda a região das Américas, com a inserção de mar e com depois a transgressão de mar, depois a regressão desse mar. Então, componentes foram se adaptando a essa condição e vivendo. Vou dar um exemplo disso, é o boto. O boto foi um dos componentes que habita a Amazônia, que ele é do mar, ele foi adaptado a uma condição de água doce. Então, ele faz parte dessa biodiversidade. A mesma coisa acontece com a arraia. E aí, falando de fauna, então eu dou esses dois exemplos, mas outras espécies de inseto, de animais, grandes vertebrados, da microfauna, também passaram por esse processo de adaptação em função das mudanças que ocorreram na Amazônia. E o que difere as terras pretas? As terras pretas são diferentes em função desse processo de gênese mais contemporânea, esse processo de gênese mais recente. O homem é importante na formação das terras pretas. Então, as terras pretas só existem porque o componente é o homem, e nesse caso os povos amazônicos ou pré-colombianos que habitaram a Amazônia formaram esses ambientes com incremento de materiais após o seu uso. Resto de carapaças, resto de quelônios, de tartaruga, espinha de peixe, carvão, material de oriundo de queima parcial, cinzas, todo esse material foi incorporado. Então, as aldeias, elas eram esses ambientes, como são hoje, onde eles ficavam, eles eram, de maneira geral, nômades, portanto, ocupavam essas áreas. Existem áreas que elas têm solos com características, solos mais profundos, com materiais em grande profundidade. Existem solos que estão em menor profundidade, o que dependia da população. Dois aspectos prioritários: população, ou seja, densidade populacional, que ocupava esses assentamentos indígenas, e tempo de ocupação. Quanto mais tempo a população indígena ou pré-colombiana habitou esse ambiente, deixou muito mais resíduos. Quanto menos tempo, menos resíduo. Quanto maior a população, maior a quantidade de resíduos eram gerados. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a população, menor a quantidade de resíduos gerados.
Então, isso tudo fez com que tivéssemos essas manchas que ocorrem na Amazônia de forma não contínua, né? Então, esse componente aí humano que habita a Amazônia, em consonância com a natureza, tentando dominar a natureza, infelizmente não conseguiu dominar a natureza, mas deixou esse legado para o povo que veio depois, já um pouco mais sedentário, que são os que têm suas colônias, ou suas áreas, seus assentamentos, suas aldeias, então, definida a determinado local. É isso. Como a expansão da soja na Amazônia está dando uso e cobertura da terra. Olha, Raimara, a gente não consegue ainda fazer esse tipo de avaliação na região mais central da Amazônia, que é a parte mais ao ocidente da Amazônia, né? Não dá para fazer essa avaliação, até porque não tem nenhum mapa que faz essa avaliação em termos de paisagem geral. Mas acreditando, eu estou indo mais no campo da especulação do que propriamente do campo da afirmação de forma mais decisiva. Eu acredito que a mudança de cobertura e do uso vai interferir em aspectos gerais que atingem mais diretamente determinada parte da população, determinada parte da Amazônia. Então, por exemplo, a região mais ao sul do Amazonas, por exemplo, nós temos presença de maior quantidade, por exemplo, de calor tem aumentado, as temperaturas, têm sido mais altas, presença de fumaça em maior quantidade. Agora, como a pergunta está mais no sentido de mudar a cobertura da terra, lá no sul do Amazonas, o avanço da soja e de outras culturas, a soja, ela está sendo em áreas de campos naturais, né? Então, de qualquer forma, é uma cobertura natural. Então, o que a gente percebe, talvez a gente não vai perceber isso ainda, a gente vai perceber isso mais a longo prazo, nessa região, né? Então, como está sendo naturais e está entrando a soja, nós acreditamos que vai interferir de forma direta na qualidade da água, né? Talvez esse seja o primeiro parâmetro a ser avaliado pela população, né? A gente percebe menor quantidade de campo natural, menor quantidade de vegetação oriunda do comum, no cerrado, e presença de um tapete verde, por exemplo, de soja ou de milho. Eu acho mais à frente a gente consegue fazer uma avaliação mais plausível, fora do campo da especulação, mais no campo da observação. Bom, pessoal, acho que já exploramos bastante o professor Milton. Tem muitas questões que podem ser apresentadas ou abordadas a partir de uma palestra com volume de informação como a que foi apresentada aqui, mas eu creio que nós teremos outras unidades, não é isso, professor? Pergunta quando teremos outra oportunidade, né? Me coloco à disposição e o meu grupo de pesquisa para parcerias, para qualquer evento que você venha promover na Paraíba e precise de nossa contribuição. Então, no mais, eu abro um espaço para o professor fazer as considerações finais, né? E agradeço bastante, sim, a disponibilidade mesmo nesse processo de mudança. Ok, então eu gostaria de agradecer esse comentário inicial, né, de agradecer ao professor Marcelo pela lembrança, pelo convite. Eu reitero, eu fico feliz porque nós tivemos aqui um grupo grande, 70 e poucas pessoas, agora tem 41. É importante a gente se dispor a falar sobre o assunto que nos encanta e ter pessoas para nos ouvir. Eu acho que é isso, e acho que esse é o principal ganho que pelo menos para mim eu saio de uma palestra, porque a gente se prepara, apesar desse material já estar preparado, todo mundo vai apresentar algo, tem toda uma atenção, tem todo um preparo, e a gente se organiza para isso, e aí você tem um público de qualidade, que fica até o final, o cara está falando uma hora, né, empolgado, e o público está ali. Então isso já me deixa tranquilo, já me deixa satisfeito por tudo isso. E nesse processo de mudança, né, tudo e tal, eu aceitei no sentido de contribuir, de fato, nós construímos uma ponte, Marcelino, de trabalhos, de parcerias. Eu falei para a Marlene um tempo desse, que se eu mudasse para Paraíba, minha primeira dissertação de mestrado do aluno aqui seria lá no Maranhão, lá nos campos, né, lá na Baixada, né, no Porto Dentro, eu quero fazer uma dissertação de mestrado lá, estudando aquele solo daquela região ali de Pinheiro e Santa Helena. Então, fica aqui meu agradecimento, e eu acho que a gente pode construir essa ponte a partir de agora. Se precisar de alguma coisa, conte conosco. E é isso. Gente, muito obrigado, geografia. E temos a geografia, nós teremos mais uma palestra no dia 10 de outubro, está sendo organizada pela professora Grace. Então, ela acabou de me ligar há pouco, na final da dia, sobre as relações solo-paisagem. Vai ser eu e o professor Carlos Ernesto Schaefer, trazendo essa visão da Amazônia em relação aos nossos trabalhos. Então, vai ser um olhar diferente, mas um olhar mais direcionado para a relação do solo com a paisagem na Amazônia.
E aí, Marcelino, quando tiver o link aí, eu te mando para passar para o pessoal da geografia. Eu estou na geografia do agronomia. Aqui alunos de mestrado do Maranhão, de outras universidades, do curso também de graduação, dos cursos. Um público bem diverso. Ótimo. É isso. Eu despeço vocês e desejo boa noite a todos. E comigo, meu e-mail, vou colocar meu e-mail aqui, se quiser entrar em contato comigo, não tem problema. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, professor. E o centro acadêmico tem as palavras finais. Vamos lá, professor. Não, só agradecer ao professor Marcelino, né, pela proposição do webinar, professor Milton, pelas suas reflexões, e já tem uma pergunta, mas, enfim, deixa eu tomar dizer que a gente não ia fazer um questionário de frequência, mas a gente resolveu fazer, então eu peço que os participantes, eles deixem esse formulário, são só 2 perguntas, eu nome e o e-mail das pessoas, e a partir dessa frequência a gente vai enviar a certificado para vocês, então eu acredito que até máximo sexta-feira será enviado por e-mail o certificado de 3 horas, e é isso, agradecer ao professor, os professores, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, um abraço. Um abraço. Ei, onde é que está esse questionário, essa relação de presença, Ian? Oi, no chat, vou enviar de novo. A gente fez a frequência também, mas é só para responder, só para garantir mesmo, tá? Depois não disserem que... Eu não estava com o chat aberto. Ah, achei. Tá, eu acabei de enviar de novo. A gente fez, mas é interessante vocês respondam também. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, Ian. Boa noite. Feliz aniversário. Feliz aniversário pro GPEP. Faltou o bolo. Sim, amiga, faltou o bolinho. Ah, tá. Por isso que tinha umas perguntas.